ao mesmo tempo em que tem grito, sangue, morte, espírito, terror, terror, terror. Oi, eu sou Igor Pinheiro, esse é mais um vídeo do canal do site enlatado.com.br e hoje eu vou falar sobre Prédio Vazio, novo filme do diretor brasileiro Rodrigo Aragão. Cadê os moradores desse prédio? A temporada acabou ontem, todo mundo foi embora. Eu sou praticamente a única alma viva. O filme acompanha a personagem Luna, interpretada pela Lorena Correia, uma jovem que, ao lado do namorado dela, o Fábio, interpretado pelo Caio Macedo, vai atrás da mãe, que parou de responder a ela ali durante o final do carnaval. E quando eles chegam lá, eles entram no prédio que aparentemente está abandonado, mas na verdade está sendo habitado por espíritos atormentados. Se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar, comentar e ativar o sininho para receber as notificações e ficar sabendo sempre que tiver novidade por aqui. Bom, para quem não conhece o Rodrigo Aragão, esse é o 7º filme dele, ele é um diretor de terror, talvez um dos mais conhecidos do Brasil. E eu acho que esse é o filme que ele está conseguindo lançar comercialmente de forma mais forte. Inclusive no Prédio Vazio ele referencia o último filme dele. A protagonista chega a usar a camiseta do Cemitério das Almas Perdidas em momento. E uma marca muito grande do Rodrigo são os efeitos visuais práticos. Eu não gosto muito desse termo, mas ele faz um terror raiz, assim. Ele usa efeitos visuais práticos. No Prédio Vazio tem só uma cena com efeito digital. Então é muito legal ver ali na tela as feridas, os fantasmas presentes também no set enquanto eles estão gravando. Isso chama atenção de cara no filme. Então sempre que tem algum elemento fantástico, seja uma mão que vai encostar na protagonista que realmente está ali, quanto os fantasmas, espíritos que aparecem escondidos, tá tudo presente ali no set e causa um impacto visual quando você está assistindo. O longa, aliás, tem muito umas coisas escondidas em cena, assim. Você percebe os espíritos no canto, isso é legal de observar enquanto está assistindo também e vale até uma revisão. E esse filme especificamente também brinca muito com a cor. O Rodrigo cita o Suspiria, do Dario Argento, como uma referência e dá pra perceber isso em cena. Porque além das luzes, ele trabalha com umas cores muito legais em alguns momentos. Tem uma conversa dos personagens que a gente vê através de um vitral colorido, que é uma imagem super bonita. Tem um espírito que aparece por trás de uma cortina transparente de boxe, de banheiro. Então sempre que possível ele brinca com essa espécie de filtro que ele consegue colocar em tela. Um outro ponto de grande destaque no filme é a presença da Gilda Anomassi, que é uma musa do terror nacional. E é muito lindo ver uma atriz completamente entregue ao papel num filme desse gênero. Tem uma cena perto do final em que ela sai meio que carregada por espíritos e ela tá quase que flutuando no terraço do prédio. É muito bonita mesmo, assim, visualmente e simbolicamente pro filme. E é uma personagem super icônica, com muitos gritos. Aliás, o filme é cheio de gritos, especialmente na metade final, assim, no ato final. Muito sangue e muito grito, remetendo bem a esse terror raiz que eu citei no começo do vídeo. Como eu falei, a gente tem também a mãe da protagonista, interpretada pela Regiane Arruda. E é um filme que tem as protagonistas femininas muito fortes, e ele traz essa temática não de uma forma super didática e falando que é sobre isso, por mais que o tema seja a maternidade, essa relação de mãe e filha, esse cuidado entre as mulheres. Esse papel delas na frente das câmeras é muito marcante de ver, e por trás das câmeras também, porque o Prédio Vazio é um filme que surgiu de uma oficina feita no Espírito Santo, em que as pessoas que se destacaram nessa oficina puderam participar da produção do filme. E é muito legal ver esse tipo de iniciativa, especialmente numa produção que é feita fora do eixo Rio-São Paulo e dando esse espaço para novos talentos, né? Pessoas que se interessam por cinema e tiveram ali a oportunidade de estudar e colocar logo em prática, né, tudo que eles aprenderam. E boa parte dessas pessoas por trás da câmera também são mulheres. E quem me falou isso foi o próprio Rodrigo Aragão. Eu pude entrevistar ele, a Lorena Correia e o Caio Macedo para o canal das Rainhas do Grito, que é um canal e podcast de mulheres falando sobre cinema de terror, que são minhas amigas pessoais e que me chamaram para poder fazer essa entrevista. Então foi uma honra. Fiquei muito feliz de ter feito. E assim que estiver disponível, eu vou colocar o link aqui na descrição. E eu falei dessa coisa do terror raiz. Eu acho que nos últimos anos, até os realizadores têm tido um pouco menos de medo de se assumir assim, mas eu acho que a gente vem de uma década aí em que muitos falou de pós-terror ou terror dramático. Terror social também foi um termo que usaram muito para alguns filmes da última década, né? Em que parece que as pessoas tinham medo de assumir suas produções e até os críticos colocavam alguns filmes que eles consideravam melhores nessa posição de ser o terror com mais alguma coisa, parece que diminuindo o gênero de terror como se ele sozinho
sozinho não desse conta suficiente de tudo que ele quer abordar. Então, um filme de terror que fosse muito bom, ele era um pós-terror. Ele era um filme de drama com traços do terror, sempre com essa dificuldade e preconceito mesmo de chamar o filme de terror. Sendo que o terror, desde sempre, foi um gênero que sempre trouxe muitas questões sociais, críticas, mas também que sempre sofreu muito preconceito, tanto pela crítica quanto dos realizadores, até por parte do público, que sempre colocou ele numa caixinha muito específica. Então é legal ver esse filme de terror mesmo assumindo que é de terror e também sendo um filme com algumas reflexões, com algumas mensagens, ao mesmo tempo em que tem grito, sangue, morte, espírito, sem vergonha nenhuma de assumir isso, como a gente viu alguns filmes nos últimos anos. E uma coisa muito legal é que o filme se passa em Guarapari, que é a terra do Rodrigo Aragão, e ele assume os elementos muito brasileiros de uma forma intencional. Então ele começa no carnaval, que inclusive eu acho que é uma coisa muito brasileira, que é muito pouco explorada em filmes de terror por aqui, que eu acho que tem elementos fantásticos para serem explorados no gênero do terror. E o filme começa nessa festa, fica mais restrito ali no início, mas é legal ver como ele se aproveita desse momento para entrar na história. E que conversa muito com a solidão, né, o isolamento desse prédio que a gente acompanha logo depois, né? Então, é uma coisa que a gente sente muito na vida real também, né? Logo após o carnaval, essa quebra dessa agitação que a gente estava vivendo, mesmo que você seja uma pessoa que não curta carnaval, para logo depois essa pausa, essa quebra, essa diminuição de ritmo, né? Muita gente fala que o ano começa depois do carnaval, acho que o filme também brinca com essa sensação de desaceleração pós-carnaval. E outra coisa que eu gosto muito da direção do Rodrigo é o trabalho de câmera. Ele brinca muito nos cenários, o prédio é todo feito em estúdio, né? Todos os cenários dentro do prédio foram feitos em estúdio, então acho que isso dá uma possibilidade dele passear com a câmera. Ele usa, às vezes, a câmera presa no rosto dos atores enquanto eles correm em fúria. Tem plano holandês, a câmera girando, é muito divertido de acompanhar e, de certa forma, é muito imersivo também esse tipo de técnica usada pelo Rodrigo. E eu fiquei muito feliz de ter assistido esse filme de verdade. Eu acho que tem algumas conveniências do roteiro, por exemplo, o personagem do namorado da protagonista perde o celular num furto na calçada da praia, para isso não ser uma justificativa mais pra frente deles não terem entrado em contato com ninguém quando eles estão dentro do prédio. Mas eu não acho que seja uma conveniência que atrapalha. Inclusive, é até uma certa brincadeira com esse tipo de medo que a gente tem hoje em dia desses furtos rápidos de celular que estão tão em alta, né, ultimamente. E o filme vai tendo também umas viradas até o final, assim, tem virada até os últimos 5 minutos do filme, que para algumas pessoas pode ser até meio over ou previsíveis, mas que eu acho que tá na proposta e me convenceu demais. Eu fiquei muito feliz de ter assistido o Prédio Vazio, especificamente poder ter visto no cinema. A cabine de imprensa foi no Cine Marquise, que é uma sala com um preparo de som muito especial aqui em São Paulo, então foi muito bonito ver um filme de terror, numa tela enorme, com um som de qualidade, e ficou muito feliz pelo Rodrigo também estar conseguindo lançar esse filme comercialmente de uma maneira tão grande. Espero que muita gente consiga conferir, que seja uma experiência tão boa quanto foi pra mim assistir esse filme, para outras pessoas também. É isso, o filme está chegando esse final de semana nos cinemas. Confiram minha entrevista no Rainhas do Grito. Curtam, comentem, compartilhem e assinem as notificações. Obrigado, até a próxima. Beijo. E viva o terror! Prédio feio da porra.